O PlayStation 2 foi lançado no ano de 2000 e já tem 25 anos de lançamento. A biblioteca de jogos desse console lendário é insana, contendo mais de 4.000 títulos lançados. É tanto jogo bom que foi lançado que eu resolvi então trazer pra vocês um top 100 jogos. É o quê? Sim, você não ouviu errado. Nesse vídeo eu vou trazer 100 jogos que eu considero jogos bons e também uma mini análise sobre cada um deles pro vídeo ficar bem mais dinâmico. Mas antes da gente prosseguir, você já sabe, né, meu nobre? Já clica nesse botão de like, porque como é um vídeo muito longo, eu preciso que você clica agora, mano. Já clica aí agora, não custa nada. E pra iniciar essa lista, eu já vou começar com o Need for Speed Most Wanted. Esse jogo foi lançado em 2005 e é o melhor Need já lançado até hoje, cara. Pelo menos na minha opinião. Temos aqui uma grande quantidade de carros que podem ser jogados, uma gigantesca customizações, né, dos mesmos, com seu sistema de tunagem, gráficos incríveis e uma gameplay extremamente divertida, principalmente com seu sistema de perseguições policiais que retornaram para a franquia. Black foi lançado em 2006 e é um jogão de ação e tiro jogado em perspectiva de primeira pessoa. Tem uma jogabilidade extremamente frenética, efeitos sonoros incríveis e um grande arsenal de armas disponíveis. O jogo tem uma história muito bem feita e conta a história do Keller. Ele é um sargento de primeira classe e um agente operacional da CIA que foi preso após desobedecer ordens superiores. Cada fase no jogo vai te trazer muita adrenalina e existem muitos pontos destrutivos nos cenários. Na minha opinião pessoal, é o melhor jogo de tiro do PlayStation 2 disparado. Urban Chaos Riot Response foi lançado em 2006 e é um jogão de tiro jogado em perspectiva de primeira pessoa. Aqui você vai jogar com o Nick Mason. Ele é um policial de uma unidade de elite e seu objetivo principal é abrir caminho para os bombeiros, médicos, para fazer o seu serviço ali. E você vai ter que tentar, né, conter os marginais da cidade. O jogo tem um grande arsenal de armas, gráficos bonitos e uma gameplay muito fluida e responsiva. Getaway é um game de ação e aventura que foi lançado em 2002, jogado em perspectiva de terceira pessoa de mundo aberto. A história do jogo é passado em Londres e é jogado através de dois personagens. O Mark, que ele é um ex-assaltante de banco, e o policial Frank Carter. O jogo tem um grande mundo aberto para ser explorado, gráficos bonitos e uma grande quantidade de carros e lembra bastante os jogos da franquia GTA. Come on, maggot. Bully foi lançado em 2006 e é um jogo de ação e aventura de mundo aberto, jogado em perspectiva de terceira pessoa. Aqui você vai entrar na pele do Jimmy, que foi expulsa de várias escolas pelo seu comportamento um tanto quanto duvidoso e agora está em uma nova escola chamada de Bullworth Academy. Seu objetivo aqui é basicamente acabar com todos os valentões dessa escola e também aprontar pra caramba. O jogo tem missões primárias e secundárias, tem músicas excelentes, gráficos muito bonitos e além da escola você também consegue explorar aos arredores dela. You suck! Shadow of the Colossus foi lançado em 2005 e é um game de ação e aventura de mundo aberto. E aqui nós vamos viver as aventuras de Vander e sua fiel companheiro Agro. E sua missão aqui é derrotar 16 criaturas, né, para tentar restaurar a vida de uma jovem chamada Mono. Shadow of the Colossus tem um dos mundos abertos com uma das atmosferas mais únicas que você vai jogar na vida. O personagem tem uma espada e um arco e flecha, mas pode obter outras armas conforme você vai completando os desafios do jogo. Van Helsing foi lançado em 2004 e é um jogo de ação e aventura com hack and slash, jogado em perspectiva de terceira pessoa. O enredo é praticamente igual ao do filme, que foi lançado no mesmo ano, e aqui você vai enfrentar muitos vampiros e lobisomens e vários outros inimigos. A gameplay desse jogo lembra bastante, né, a do jogo Devil May Cry. Tem gráficos bonitos e conforme você vai progredindo no game, você vai coletando orbes que são derrubados pelos inimigos. E com ele você pode comprar novas técnicas de batalhas e power-ups para aumentar a vida do seu personagem.
Frame foi lançado em 2005 e é um jogo de ação e aventura e beat up, famoso, né, briga de rua das antigas. O jogo conta a história do Brad, que é um lutador de aluguel que foi contratado para procurar um membro de uma gangue que foi sequestrado. Os combates do jogo são extremamente fluidos, tem uma grande variedade de estilos de lutas e também conta com um multiplayer co-op na mesma tela. Need for Speed Underground 2 foi lançado em 2004 e é um jogo de corrida de mundo aberto. O jogo simplesmente é um dos jogos de corrida mais jogados na história, cara. É uma grande quantidade de modificações que você consegue fazer nos carros, músicas 10/10 e gráficos incríveis. Em seu mundo aberto tem várias lojas para você tunar e personalizar os seus carros. E também você vai ter que buscar rachas, né, para ganhar uma grana. A gameplay é extremamente divertida e viciante. Simplesmente um dos jogos mais nostálgicos e clássicos já lançados até hoje. Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes foi lançado no ano de 2000 e é um jogo de luta. Nesse game você tem 56 personagens em um crossover das franquias Marvel e Capcom. A porradaria aqui acontece em times de 3 contra 3 e você pode alternar de acordo como você quiser durante as lutas. Os gráficos são muito bonitos até hoje em dia e a gameplay é extremamente fluida. Cada personagem tem seu estilo de luta e os combos também são totalmente diferentes. E é muito maneiro você conseguir combar entre os personagens, cara. Tekken 5 primeiramente foi lançado para os arcades em 2004 e no PlayStation 2 ele chegou em 2005. Nesse título tivemos várias novidades, como por exemplo customizar os personagens com acessórios e roupas. Aqui você tem 30 personagens jogáveis e cada um deles tem os seus movimentos próprios. A gameplay está mais frenética do que nunca e esse título aqui é considerado um dos melhores jogos da franquia já lançados até hoje. The Legend of Spyro Dawn of the Dragon foi lançado em 2008 e é um jogo de ação e aventura jogado em perspectiva de terceira pessoa. A história desse jogo aqui se passa 3 anos após os eventos do segundo game e o jogo tem a opção de multiplayer local, o que na minha opinião deixa o jogo 1000 vezes melhor. Uma pessoa vai controlar o Spyro e a outra a dragoa Cinder. Cada um dos personagens tem as suas habilidades, com seus pontos fracos e fortes. O jogo tem gráficos muito bonitos, uma história bem da hora e uma trilha sonora sensacional. Crash of the Titans foi lançado em 2007 e é um jogo de ação e aventura jogado em perspectiva de terceira pessoa também. O jogo tem uma ótima história, gráficos muito bonitos e bem coloridos, uma jogabilidade extremamente fluida e divertida, e também tem a opção de multiplayer local, o que deixa também a campanha bem mais da hora de ser jogado. Uma parada bem legal nesse jogo é a opção de conseguirmos controlar os titãs durante as fases. É muito da hora e muito divertido. I get a move. It's over. Driver Parallel Lines foi lançado em 2006 e é um game de ação e aventura de mundo aberto jogado em perspectiva de terceira pessoa. Aqui vamos jogar com o criminoso Terry Kiddums, ou apenas TK. Ele foi traído e preso por 28 anos e sua missão aqui é se vingar dos que te traíram quando ele era jovem. O jogo tem uma quantidade absurda de veículos, dando também a possibilidade de personalizar eles. O jogo tem missões primárias e secundárias também. As músicas são muito da hora e os gráficos são bem bonitos até. Só com 3 US Navy Seals foi lançado em 2005 e é um game de tiro tático jogado em perspectiva de terceira pessoa, alternando também às vezes para primeira pessoa. Aqui temos várias missões em vários lugares do mundo e além das missões primárias, o jogo também tem missões secundárias, o que aumenta bastante a jogatina. Temos também vários veículos adicionados e as missões obviamente têm que ser feitas na cautela, nada de sair dando tiro para tudo quanto é lado. On your command, we'll start the attack. Death
Gen Fight for New York foi lançado em 2004 e é um jogo de ação e luta jogado em perspectiva de terceira pessoa. O jogo tem um modo história onde podemos criar um personagem do zero e customizar várias coisas nele, como por exemplo a altura, a cor da pele, o peso, o cabelo, roupas, acessórios e várias outras paradas. E temos aqui também vários cantores do meio do hip hop e rap e também alguns atores. O jogo tem uma gameplay extremamente fluida, dando destaque para a violência nos combates. Para a época, os gráficos eram insanos e ainda continuam surpreendendo. As músicas do jogo são incríveis e com certeza também é um dos jogos mais jogados no PlayStation 2. God of War 3 foi lançado primeiramente para os arcades no ano de 2000, mas em 2001 chegou para o PlayStation 2 e é um jogo de luta. Esse jogo tem 12 personagens jogáveis, cada um com as suas habilidades, e um diferencial muito da hora nesse jogo é que os personagens conseguem se transformar em animais, como lobo, tigre, leão, camaleão e vários outros. A jogabilidade é extremamente rápida e frenética, os efeitos sonoros são bem legais e os visuais dos personagens são bem da hora também. É uma pena que essa franquia está totalmente abandonada. Eles poderiam voltar novamente. The Godfather foi lançado em 2006 e é um jogo de tiro jogado em perspectiva de terceira pessoa de mundo aberto. Aqui você vai controlar o personagem chamado Aldo Trapani, que virou um soldado da família Corleone. O jogo tem um grande mundo aberto para ser explorado, contando com missões primárias e secundárias também. Tem uma grande quantidade de carros para usar e um grande arsenal de armas brancas e armas de fogo. A dublagem dos personagens são excelentes, cara, uma das melhores do PlayStation 2 inclusive. E o jogo também lembra bastante a jogabilidade do GTA. Don Corleone. How are you? Total Overdose foi lançado em 2005 e é um jogo de tiro e ação jogado em perspectiva de terceira pessoa. Aqui você vai jogar com o Ramiro Cruz, que é filho de um policial que foi supostamente morto em uma missão contra um cartel de drogas. E sua missão aqui é investigar sobre esse acontecimento. O jogo tem uma jogabilidade sensacional e um dos destaques é o efeito de bullet time, que fica tudo em câmera lenta. As músicas do jogo são muito da hora, tem uma grande variedade de armas e os gráficos são bem legais também, cara. Baita jogo. Soul Calibur 3 foi lançado em 2005 e é a sequência do Soul Calibur 2 e é um jogo de luta. Soul Calibur se diferencia pelas grandes lutas usando várias armas diferentes. São mais de 40 personagens jogáveis, mas você também pode criar e customizar o seu próprio personagem e até escolher o estilo de luta dele. A gameplay é muito rápida e muito frenética. Tem uma grande variedade de cenários e as músicas desse jogo são épicas demais, mano. Scarface The World Is Yours é um jogo de ação e tiro jogado em perspectiva de terceira pessoa de mundo aberto. Aqui você vai entrar na pele do personagem Tony Montana e a sua missão é basicamente sair dando tiro pra tudo que você vê pela frente, cara. Tiroteio é o que não vai faltar nesse jogo. O jogo tem um mundo aberto até interessante, vários veículos para poder usar, também um grande arsenal de armas de fogo. O que realmente chama a atenção nesse jogo é a quantidade de tiroteios que acontecem e os efeitos sonoros das armas são excelentes. Fuck you, you fucking maricón! Fuck off! Smoke your ass! Mercenaries Playground of Destruction é um jogo de ação e aventura de mundo aberto que também foi lançado em 2005, jogado também em perspectiva de terceira pessoa. Aqui você controla 3 mercenários, cada um com sua história e pontos de habilidades diferentes. O objetivo principal do jogo é você tirar um ditador que está querendo conflito com o mundo inteiro, né? Tirar ele do poder ali, basicamente. O jogo tem muitas armas diferentes, você pode entrar em vários veículos e a jogabilidade também é muito fluida. Os gráficos são ok para a época.
Spartan Total Warrior foi lançado em 2005 e é um jogo de RPG, beat up e hack and slash. A trama gira em torno de um guerreiro espartano guiado pelo deus da guerra Ares. A gameplay do jogo é uma loucura, totalmente frenético e com muitas coisas aparecendo na tela ao mesmo tempo. Nosso personagem tem uma espada, um escudo e também um arco e flecha. Conforme você vai progredindo no game, você vai adquirindo outras habilidades. Jogão demais, clássico do PlayStation 2. Do not be afraid, mortal. I am Ares, god of war. Hold the line! Ben 10 Protector of Earth é um game de ação e aventura que foi lançado em 2007. Aqui você controla o icônico personagem, o Ben, que teve parte dos seus poderes do relógio Omnitrix roubados por um vilão chamado Vilgax. O game tem gráficos muito bonitos e também dá para jogar em modo multiplayer co-op na mesma tela. E obviamente você pode transformar em vários alienígenas, o Quatro Braços, o Bala de Canhão, o XRL-8, o Chama e vários outros personagens. Cada um deles tem as suas habilidades que vão ser necessárias para progredir na história. A gameplay em um todo consiste em resolver quebra-cabeças e abater inimigos. Forbidden Siren é um game de survival horror com estratégia que foi lançado em 2003. Também é um jogo jogado em perspectiva de terceira pessoa, porém em alguns momentos a visão fica em primeira pessoa. No game podemos jogar com vários personagens de uma antiga vila japonesa assombrada chamada de Hanyuda, onde existe uma seita que faz cultos muito cabulosos em nome de um ser maligno. No game temos poucos recursos e o melhor a se fazer aqui é tentar jogar na furtividade mesmo, cara, e não você querer ficar enfrentando os inimigos ali e tal. As músicas são muito sinistras e a atmosfera do game é bizarra, cara. Cabuloso esse jogo, hein? True Crime New York City foi lançado em 2005 e é um jogo de ação e aventura e tiro jogado em perspectiva de terceira pessoa de mundo aberto. Aqui você vai jogar com o Marcus Reedy, que abandonou a vida do crime e se tornou um policial. Porém o game te dá a opção, né, de ser um bom policial ou um policial com uma má reputação. O mundo aberto do game é bem extenso, tendo várias coisas para se fazer e obviamente tem missões primárias e secundárias também. O jogo tem muitas armas de fogo e várias armas brancas. Simplesmente um clássico e com certeza foi o maior rival aí, né, do GTA no PlayStation 2. Justice League Heroes foi lançado em 2006 e é um jogo de ação e aventura e beat up. Aqui você controla a maioria, né, a grande maioria dos personagens do universo da DC e cada um deles tem as suas habilidades que podem ser upadas conforme você vai progredindo na história. O game tem um sistema de RPG também em que você vai upando as skills de cada personagem para deixar ele cada vez mais forte. Os gráficos são ok para a época e as músicas são excelentes, cara. Baita jogo aí para você jogar com seus amigos. Only a few left. Keep fighting. The whole place is coming down around our ears. God of War 2 foi lançado em 2007 e é um jogo de ação e aventura de hack and slash jogado em perspectiva de terceira pessoa. O título é baseado na mitologia grega e ambientado na Grécia Antiga. O tema desse jogo é sobre vingança e aqui você vai jogar com um personagem chamado Kratos. Os gráficos desse jogo são coisa de outro mundo para o PlayStation 2 na época. As músicas são perfeitas e a jogabilidade é extremamente fluida e responsiva. Na minha opinião, é um dos melhores jogos lançado para o PlayStation 2, cara. Para mim a pontuação desse jogo é 10/10. Show no mercy! Ghost
Ghost Rider, ou apenas Motoqueiro Fantasma, foi lançado em 2007 e é um jogo de ação e aventura e hack and slash também, jogado em perspectiva de terceira pessoa. A história do game é contada em forma de quadrinhos, bem resumidamente, porém é baseado no filme Motoqueiro Fantasma, que foi lançado no mesmo ano. A gameplay desse jogo é extremamente divertida e conforme você vai progredindo na história, novas habilidades vão sendo liberadas. Os combos são bem estilosos e a trilha sonora também é muito boa. Além das missões a pé, você obviamente pilota a Hell Cycle, né? Aquela motona cabulosa do nosso querido personagem. Baita jogo aí que poderia ter um remake para hoje em dia. Resident Evil Outbreak foi lançado em 2003 no Japão e é um game de survival horror jogado em perspectiva de terceira pessoa também. Esse aqui é um spin-off da franquia Resident Evil. A história do jogo se passa entre os acontecimentos do Resident Evil 3 e 2 em Raccoon City, porém com outros personagens. Na verdade são vários outros personagens. Aqui temos mais um jogo, né, naquele estilo dos moldes antigos, com aquela atmosfera cabulosa e cenários bem apertados. O jogo tem gráficos bem bonitos e os cenários são cheios de detalhes. A trilha sonora também é muito boa e as cutscenes são muito bem feitas. E o desenrolar da trama em um todo é bem legal aí, né? Contando as várias perspectivas dos personagens que tem no jogo. Midnight Club 3 Dub Edition também foi lançado em 2005 e é um jogo de corrida de mundo aberto. Com certeza esse daqui foi o maior rival da franquia Need for Speed que ele teve aí no PlayStation 2. Temos aqui vários carros para ser liberados e também uma vasta opção de customizações nos mesmos. Os efeitos sonoros dos carros são muito da hora e as músicas também são 10/10. Midnight Club 3 Dub Edition é um jogo muito nostálgico e extremamente clássico do PlayStation 2. Spider-Man Friend or Foe foi lançado em 2007 e é um jogo de ação e aventura e beat up, jogado em perspectiva de terceira pessoa também. Aqui você vai controlar o Miranha, né, obviamente, que está investigando criaturas que parecem simbiontes modificados. E a sua missão aqui é tentar impedir vários vilões aí e restaurar a paz na cidade. O jogo também tem a opção de multiplayer local, que obviamente deixa o jogo muito mais divertido. Os gráficos são ok e a gameplay é até legalzinha, cara. Vale a pena se você está buscando um jogo aí para jogar com alguém na sua casa. Legacy of Kain Soul River 2 é um jogo de ação e aventura que foi lançado em 2001, jogado também em perspectiva de terceira pessoa, e esse aqui é a sequência do Legacy of Kain Soul River 1. A trama do título se passa com o personagem Raziel buscando respostas e também vingança contra o vilão Ken, que foi responsável pela primeira morte aí do personagem. No jogo você consegue transitar entre o mundo espiritual e o mundo material. O jogo tem vários quebra-cabeças para ser resolvido, os gráficos são bem bonitos e as músicas são extremamente sinistras, cara. Jogo muito da hora aí. Se você nunca jogou, joga aí que vale muito a pena. Hitman Blood Money foi lançado em 2006 e é um jogo de stealth, jogado em perspectiva de terceira pessoa também. A história do jogo segue os acontecimentos aí do agente 47 que está sendo investigado. Nesse jogo foram adicionadas várias mecânicas novas, como por exemplo, agora você consegue desarmar os inimigos e também consegue usar ali pessoas como refém, cara. E também você pode usar vários itens que tem nos cenários como armas. A gameplay é extremamente fluida, os gráficos são bem bonitos para a época, mas o que realmente chama atenção é a trilha sonora desse jogo, cara. Jogão demais.
Final Fantasy VII Dirge of Cerberus foi lançado em 2006 e é um jogo de tiro, exatamente, e RPG, cara, jogado em perspectiva de terceira pessoa também. O game se passa 3 anos depois dos acontecimentos do Final Fantasy VII. E esse título aqui chamou muito a atenção na época porque quebrou aquela tradição, né, dos combates por turno da franquia Final Fantasy. E tem agora uma jogabilidade de ação em tempo real. Além dos golpes corpo a corpo que o personagem consegue fazer, você consegue também usar pistolas, rifles, metralhadoras que podem ser customizadas com upgrades usando a própria moeda do jogo, cara. Um jogo bem diferente aí, se você nunca jogou, eu recomendo muito, mano, bem daorinha mesmo. Fifth Cent Bulletproof foi lançado em 2005 e é um game de ação e tiro jogado em perspectiva de terceira pessoa. O enredo do jogo gira em torno, né, do protagonista Fifth Cent e ele busca por vingança contra os assassinos que tentaram fazer ele ir de arrasta pra cima. O que chama muita atenção nesse jogo é a quantidade de armas disponíveis, desde pistolas, shotguns, metralhadoras e várias outras. O game também oferece um sistema de cover, né, que você pode esconder atrás de parede, por exemplo, esperar o melhor momento e tentar abater os seus inimigos, cara, bem da hora. God Hand foi lançado em 2006 e é um jogo de beat up jogado em perspectiva de terceira pessoa. Aqui você vai jogar com o personagem Jeanne, que possui uma arma chamada a Mão de Deus, que com sua companheira Olivia vai enfrentar um exército de demônios bizarros e vários outros inimigos. Uma das coisas mais legais desse jogo com certeza são os especiais que você consegue fazer, cara. Conforme você vai progredindo aí, você vai liberando mais e mais, e são muito legais as animações que o personagem faz. As músicas do jogo são muito da hora também e os gráficos são bem bonitos. Esse daqui é outro clássico do PlayStation 2. Killzone foi lançado em 2004 e é um jogo de tiro jogado em perspectiva de primeira pessoa. Temos aqui o planeta Terra, que está quase acabando seus recursos naturais e quase está inabitável pelos seres humanos. Em meio a esse caos todo, grandes potências mundiais estão à procura, né, de recursos em outros planetas, e uma consegue fazer isso, porém ela meio que se rebela com o restante que sobrou do planeta Terra, e aí começa a treta toda. A campanha é dividida em 11 missões e basicamente você sai do ponto A e tenta chegar até o ponto B. O jogo tem várias armas bem futuristas e bem estilosas por sinais, e os efeitos sonoros delas são bem da horas também, cara. E uma coisa que chama bastante atenção são as explosões que acontecem aí no cenário. Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory é um jogo de furtividade jogado em perspectiva de terceira pessoa e foi lançado em 2005. E aqui novamente vamos fazer várias missões com o caça-grossa chamado Sam Fisher, que é um agente que trabalha no ramo de operações secretas. Sam agora tem vários equipamentos disponíveis, novos acessórios, e a gameplay, cara, está extremamente fluida. O jogo tem uma trilha sonora muito boa, várias cutscenes muito bem feitas, e o que mais chama atenção nesse título é que ele é extremamente divertido e muito imersivo, cara. Jogão demais. You should smell it. You're sure he's dead? Deader than Elvis. All right. Talk, but talk quietly. I'll tell you anything. I'm the biggest coward you've ever met. Beyond Good e Evil foi lançado em 2003 e é um jogo de ação e aventura jogado em perspectiva de terceira pessoa também. A história gira em torno da personagem Jade, ou Jade, né, e seus amigos. Sua missão aqui é explorar o mundo e fotografar evidências nas investigações que a personagem vai fazer ali. O jogo tem gráficos muito bonitos no estilo cartunesco, né, então ele é bem estiloso, uma jogabilidade muito fluida e a trilha sonora é muito boa, cara. Jogo bem da hora aí de aventura.
Jet Li Rise to Honor foi lançado em 2004 e é um jogo exclusivo do PlayStation 2 de ação e beat up, jogado em perspectiva de terceira pessoa também. Na trama você é Kid Yoon, que é o ator Jet Li, né? Ele é um policial disfarçado que se infiltra no mundo do crime e trabalha como guarda-costas de um antigo amigo da família chamado de Boss Chang, que depois de anos no crime decide abandonar a vida ali. No game você pode descer a porrada nos inimigos, também tem várias armas brancas e de fogo em algumas fases. Os gráficos são bem legais e os efeitos sonoros desse jogo são sensacionais, cara. Mas o que mais chama atenção realmente é a jogabilidade e ele é extremamente divertido. Spider-Man 2 foi lançado em 2004 e é um game de ação e aventura de mundo aberto, e aqui você vai jogar com o Homem-Aranha. Olha só. E o enredo desse jogo se baseia no filme do mesmo nome. E esse aqui é o primeiro jogo do Miranha de mundo aberto, com missões primárias e secundárias também. Você fazendo elas, você vai ganhando pontos que podem ser trocados por upgrades nas suas habilidades, o que deixa bem mais divertido, né, a gameplay. Os gráficos são bem bonitos e os efeitos sonoros são incríveis. Já a sua trilha sonora, pelo amor de Deus, cara, é 10/10. Isn't it a school day? Rygar The Legendary Adventure é um game de ação e aventura com uma pitada de hack and slash e foi lançado em 2002. Esse game aqui se inspira vagamente na mitologia grega e romana, e aqui você vai entrar na pele do personagem chamado Rygar. Ele é um soldado de infantaria pesada da marinha de Argos, que é uma ilha fictícia controlada pelos romanos. Essa missão aqui é destruir vários inimigos e salvar a princesa das forças do mal. O personagem tem uma espécie de disco que tanto serve de escudo quanto serve para ser arremessado contra os seus inimigos, então ele também é uma arma aqui. Você pode fazer combinações de golpes e conforme você vai progredindo, as suas habilidades vão sendo aumentadas, você consegue fazer mais estilos de golpes e tal. Bem da hora esse jogo. Mortal Kombat Shaolin Monks foi lançado em 2005 e é um jogo de ação e aventura e beat up. Os combates são muito da hora, com vários movimentos diferentes, e você também pode usar várias armas que tem espalhadas no cenário. E além dos golpes especiais, você também pode realizar os icônicos fatalities durante a gameplay, mano. Seria um pecado eles não colocar isso no jogo, né? Com certeza é um dos jogos mais divertidos do PlayStation 2. Você consegue também jogar a campanha dele em modo cooperativo local, né? Um vai controlar o Liu Kang e o outro o personagem Kung Lao. E a missão de vocês aqui, né, se for jogar de dois, é combater os planos do Shang Tsung e também do Shao Kahn. Outro jogo aí que também merecia um remake, né? Um remaster estava ótimo. Resident Evil Code Veronica é um game de survival horror que foi lançado para o PlayStation 2 em 2001. A história do jogo se passa após os eventos do Resident Evil 2 e do Resident Evil 3 Nemesis, em uma ilha remota / prisão no Oceano Antártido. O jogo tem gráficos bem bonitos, uma trilha sonora sensacional, né, bem naquele clima de terror mesmo, e a história, né, e o desfecho dela é muito legal também. Eu costumo dizer que esse aqui foi um dos últimos jogos da franquia Resident Evil que tem no seu DNA a essência do trio ali, Resident Evil 1, 2 e 3, que foi lançado pro PlayStation 1, cara. Esse jogo é bem da hora. Se você nunca jogou, eu recomendo demais você jogar. Medal of Honor Frontline foi lançado em 2002 e é um jogo de tiro jogado em perspectiva de primeira pessoa, e aqui você vai jogar com o soldado Jimmy Patterson em várias missões de guerra. O jogo tem uma boa variedade de missões passadas em áreas como, por exemplo, operações secretas em bases militares, cidades ocupadas pelos alemães, cenários rurais e vários outros. Tem uma grande variedade de armas e os efeitos sonoros são muito bons. Já a trilha sonora, pelo amor de Deus, cara, dispensa comentários. Muito top mesmo.
Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5 foi lançado em 2007 e é um jogo de luta e aventura. O jogo tem vários modos, inclusive também tem um modo história que segue os acontecimentos dos dois primeiros arcos do Naruto Shippuden, do episódio 1 ao 53 do anime. Existem mais de 60 personagens jogáveis nesse jogo, as mecânicas nos combates são sensacionais, os gráficos são lindos demais e obviamente as músicas são um absurdo, né, cara? Esse aqui é considerado por muitos um dos melhores jogos da franquia já lançado até hoje, mano. Muito da hora esse jogo. Yakuza 2 foi lançado em 2006 e é um game de ação e aventura de mundo aberto jogado em perspectiva de terceira pessoa. A história da vez segue o ex-Yakuza chamado Kazuma Kiryu, que também foi protagonista do primeiro jogo. Yakuza 2 teve muitas melhorias em vários aspectos, se comparado ao primeiro jogo da franquia, e não apenas nos gráficos, sons, músicas, etc, mas sim nos combates que estão incríveis, por sinal. O jogo também conta com meio que um sistema de RPG em que você ganha pontos e troca por habilidades pro personagem. Muito bom. Sly Cooper and the Thieves Raccoons foi lançado em 2002 e é um jogo de furtividade e plataforma. Sly é um guaxinim, né? O personagem é um guaxinim de uma linhagem de ladrões profissionais. A história é bem simples e fala sobre vingança. O jogo tem uma jogabilidade bem simples também, em que você tem que sair do ponto A e ir até o ponto B da fase. Os gráficos do game é muito colorido, cara, bem da horas mesmo. A trilha sonora é bem legal também. Os efeitos sonoros também são muito bons, cara. O jogo é extremamente divertido, né, e dividido em 5 capítulos com várias fases, e o objetivo é coletar chaves que liberam um caminho para o chefão de cada capítulo. Cara, esse jogo é um clássico e é muito bom, cara. Se você nunca jogou ele, eu recomendo muito você dar uma chance. Rogue Trooper é um game de tiro jogado em perspectiva de terceira pessoa que foi lançado em 2006. Em Rogue Troopers, os acontecimentos se passam no planeta New Earth, onde uma guerra entre duas facções está sendo travada entre os Norths e os Southers, né? Os nortistas e os sulistas. Aqui você vai jogar com um personagem chamado Rogue, que é o último sobrevivente de uma espécie de soldados geneticamente modificados. O jogo tem várias armas disponíveis, os gráficos são bem legais e o desenrolar da trama, cara, é muito interessante e vai te prender do começo ao fim, mano. Bem da hora esse jogo também. Call of Duty 3 foi lançado em 2006 e é um jogo de tiro jogado em perspectiva de primeira pessoa e é o meu jogo favorito aí lançado pro PlayStation 2, cara. Os eventos desse jogo se passam no ano de 1944, durante a libertação da França pelos aliados. O jogo tem um grande arsenal de armas, podendo portar até 2 armas de fogo de uma vez, granadas de fragmentação e de fumaça também. A trilha sonora desse jogo, cara, dispensa comentários e cada fase tem uma atmosfera diferente da outra. E várias delas sempre vão te deixar a adrenalina nas alturas. Simplesmente o melhor COD do PlayStation 2, cara, na minha opinião, pelo menos. Jak 3 foi lançado em 2004 e é um jogo de ação e aventura jogado também em perspectiva de terceira pessoa. Jak 3 é a continuação direta do jogo Jak 2 e aqui você controla o personagem Jak, juntamente com seu amigo Dexter. Se comparado ao Jak 2, Jak 3 sofreu mudanças drásticas. O personagem agora ganhou novos movimentos, muitas e muitas armas novas foram adicionadas e uma enorme variedade de veículos, montarias e naves. As câmeras do jogo estão bem mais fluidas e é nítido durante a gameplay, cara, tá muito lisinho esse jogo. Os gráficos, lindões demais. E a gameplay é muito fluida. Cara, baita jogo aí e extremamente divertido.
Dark Watch é um jogão de tiro jogado em perspectiva de primeira pessoa que foi lançado em 2005. O jogo mistura os gêneros de tiro com uma leve pitada de terror se passando no Velho Oeste. Aqui você vai entrar na pele do personagem chamado Jericho Cross, que é um pistoleiro e especialista em roubar trens, que vai enfrentar vários monstros cabulosos durante o desenrolar da trama. O jogo tem uma gameplay sensacional, conta com várias armas muito cabulosas e diferentes, e muito estilosas por sinal. Os efeitos sonoros delas são sensacionais e as músicas do jogo são muito cabulosas, mano. Esse aqui também entra naquela lista de jogos que mereciam aí um remake ou um remaster, cara, para os consoles de nova geração, mano. Ia ser muito bom. Call of Duty 2 Big Red One foi lançado em 2005 e é um jogo de tiro jogado em perspectiva de primeira pessoa também. Nesse título aqui assumimos o soldado americano Roland Roger, da primeira divisão de infantaria dos Estados Unidos. Diferente dos CODs anteriores em que tinham várias campanhas no mesmo jogo, nesse título aqui eles apostaram apenas em uma campanha principal com apenas um exército, no caso o exército americano. O jogo teve melhorias gigantescas, principalmente na parte gráfica, e a jogabilidade está totalmente reformulada e muito mais fluida. Baita jogo. The Warriors foi lançado em 2005 e é um jogo de ação e beat up jogado em perspectiva de terceira pessoa. O game conta a história de uma gangue de Nova York chamada Warriors, que foram acusados de assassinar o líder da maior gangue da cidade. E por isso a gangue agora está praticamente com uma mira na cabeça e sendo procurado por muitos outros caras gente boas, vamos dizer assim. O jogo é basicamente porradaria atrás de porradaria, podendo ser jogado também em modo co-op na mesma tela, o que deixa ainda mais da hora a campanha. Além dos vários socos e bicudas que você consegue fazer, você também consegue arremessar os inimigos, bater a cabeça deles na parede, jogar eles pro chão, usar armas brancas como porretes, barras de ferro e várias outras coisas que tem no cenário. Cara, jogão muito divertido. The Punisher é um jogo de ação e aventura jogado em perspectiva de terceira pessoa que foi lançado em 2005 com bastante exploração e muito combate. Esse aqui é o famoso jogo do Justiceiro do PlayStation 2 e polêmico. É um jogo com altíssima violência e com certeza é o ponto mais forte do jogo, né? Na campanha você vai ter várias armas disponíveis, uma jogabilidade muito maneira e uma história muito boa também. O jogo é separado por fases e uma mecânica muito cabulosa que colocaram nele é o fato do personagem conseguir torturar os inimigos para obter informações, mano. E essas torturas, mano, são cabulosas demais. Também entra naquela categoria de jogos que mereciam um remake, né, cara? Ia ser muito insano. Give me a minute to reload. Shit. Gun é um jogo de ação e aventura lançado em 2005, jogado em perspectiva de terceira pessoa, mesclado com primeira pessoa também. É um game com a temática de Velho Oeste, com um mundo semi-aberto, e aqui você controla o personagem chamado Colton White, que é um descendente de indígenas que busca por vingança. O jogo tem uma grande variedade de armas brancas e armas de fogo também. A trilha sonora desse jogo é sensacional e você realmente sente aquela atmosfera de Velho Oeste. Também conta com missões primárias e secundárias, cara. E uma das coisas mais da hora desse jogo com certeza é você ficar andando com seu cavalo ali, muito da hora. The Mark of Cree é um game de ação e aventura com elementos de hack and slash jogado em perspectiva de terceira pessoa e ele foi lançado em 2002. Aqui você vai entrar na pele do guerreiro chamado Raul Otu, um jovem recém-saído do treinamento, pronto para o combate e que busca fazer o bem pelas pessoas. A gameplay é muito maneira, não chega a ser um hack and slash padrão o Devil May Cry e o God of War, mas é bem legalzinho. Os cenários têm bastante enigmas para resolver, né? Vários quebra-cabeças e também os gráficos do jogo são muito estilosos, cara, bem coloridos, muito da hora esse jogo também.
Prince of Persia: The Sands of Time é um jogo de ação e aventura de plataforma que foi lançado em 2003. O jogo consiste basicamente em resolver quebra-cabeças e enigmas, e o personagem tem algumas habilidades muito interessantes, como por exemplo voltar no tempo, né? Se você estiver em algum cenário ali, você cai por exemplo num buraco, você consegue voltar no tempo, e é muito legal essa mecânica aqui. Os gráficos desse jogo no PlayStation 2 eram incríveis para a época, né? E os combates são bem maneiros também. Esse aqui é considerado o melhor jogo já lançado até hoje da franquia Prince of Persia, cara. Freedom Fighters foi lançado em 2003 e é um jogo de ação e tiro jogado em perspectiva de terceira pessoa. A trama do jogo se passa em meio a uma invasão da Rússia aos Estados Unidos, e em meio a esse caos todo você vai jogar com o personagem Chris, e a sua missão é se unir à resistência local ali e tentar sobreviver à guerra civil que se formou, e também tentar resgatar o seu irmão chamado Troy. O personagem consegue usar várias armas de fogo e armas brancas também, podendo usar sempre duas armas, uma pistola e uma metralhadora. Esse jogo também é um clássico do PlayStation 2. Se você nunca jogou, você precisa jogar ele. Devil May Cry 3 Dante's Awakening foi lançado em 2005 e é um jogo de ação e aventura com elementos de hack and slash, jogado também em perspectiva de terceira pessoa. Aqui vamos jogar com o personagem Dante, bem mais novo, e foca bastante na discórdia entre ele e seu irmão chamado Virgil. O jogo tem uma das melhores jogabilidades do PlayStation 2 e é recheado de cutscenes muito bonitas e bem feitas. As músicas, como sempre, estão excelentes, e a jogabilidade desse jogo pra época era coisa de outro mundo, cara. Na moral, esse aqui também é considerado o melhor jogo da franquia lançado até hoje. Burnout 3 Takedown foi lançado em 2004 e é um jogo de corrida e combate veicular. Bom, se tu nunca jogou esse game, ou nenhum da franquia Burnout, eu vou resumir mais ou menos do que se trata o jogo, tá? Simplesmente causar o maior número de acidentes possíveis, beleza? O jogo conta com 4 modos de jogo e mais de 60 veículos disponíveis pra jogar. E até hoje, se você pegar esse jogo pra jogar, você com certeza vai se divertir demais. Takedown é considerado por muitos o melhor jogo da franquia já lançado até hoje, cara. Gran Turismo 4 foi lançado em 2004 e é um jogo de corrida também. Simplesmente um dos melhores jogos já lançados no PlayStation 2, e esse daqui é considerado por muitos o melhor jogo de toda a franquia por vários fatores. O jogo tem uma enorme quantidade de possibilidades de ajustes que você pode fazer nos carros. Os gráficos são insanos pra época, cara, pelo amor de Deus. E também tem um simples detalhe que você tem mais de 700 carros disponíveis pra jogar. Cada carro tem o seu som de motor único e também comportamentos diferentes na pista. Gran Turismo 4 foi o terceiro jogo mais vendido do PlayStation 2, cara, chegando à marca de quase 12 milhões de unidades vendidas. Mano, esse jogo aqui é lendário, velho. Flatout 2 foi lançado em 2006 e é um jogo que mistura o gênero de corrida e também combate veicular. Bom, basicamente aqui temos um jogo muito parecido com a franquia Burnout, não tem como negar isso, né? No jogo você começa apenas com 3 opções de carros, mas conforme você vai progredindo, você vai ganhando pontos que podem ser trocados tanto por outros carros, como também você pode dar upgrades nos carros que você já tem. Quanto mais upgrade, mais o seu carro fica cabuloso. Os cenários são muito bonitos e, obviamente, né, vários locais ali são destrutivos, cara, e deixa muito divertido as corridas.
Metal Gear Solid 3 Snake Eater é um jogo de ação e aventura e stealth e foi lançado em 2004. Esse jogo aqui é ambientado em 1964 e mostra os acontecimentos antes dos eventos do primeiro jogo chamado Metal Gear, que foi lançado no PlayStation 1. Ele é um prequel de toda a história e tal. Aqui você vai entrar na pele do personagem chamado Naked Snake em uma missão de resgate de um cientista russo. Os gráficos desse jogo são coisa linda demais, com cenários riquíssimos em detalhes, cara. E a jogabilidade, pelo amor de Deus, cara, muito top. I see him. What's wrong? Mortal Kombat Armageddon foi lançado em 2006 e é um jogo de luta. O que mais chama atenção nesse jogo é a quantidade de personagens jogáveis, mano. Conta agora com mais de 60, cara. Tá maluco? Os gráficos são sensacionais e foram adicionados muitos cenários nesse jogo e cheio de detalhes neles. A jogabilidade está incrível também e além dos modos clássicos de jogo, né? O jogo também conta com alguns extras, como por exemplo um jogo de kart com os personagens da franquia Mortal Kombat. Cara, muito da hora esse jogo e esse aqui é considerado por muitos um dos melhores jogos já lançados também. Finish him. Monster House é um jogo de tiro, né, e aventura também, com uma pequena pitada de terror, com bastante quebra-cabeça para ser resolvido, jogado em perspectiva de terceira pessoa. Esse jogo aqui, ele é baseado em um filme de animação também chamado Monster House, e ele foi lançado em 2006. Sim, a história do jogo é baseada no filme. O jogo tem 9 capítulos variando na perspectiva de cada um dos personagens. Cada personagem do jogo tem as suas habilidades especiais. O jogo tem gráficos muito bonitos e a jogabilidade é muito fluida no PlayStation 2. Se você gosta de jogo de aventura, esse aqui com certeza é um baita jogo que você vai divertir bastante. Final Fantasy X foi lançado em 2001 e é um jogo de RPG jogado em perspectiva de terceira pessoa. Esse título aqui teve muitas mecânicas novas inseridas que, na minha opinião, foram um baita de um acerto. Como, por exemplo, os famosos diálogos em balãozinho, né? Eles não existem mais e os diálogos agora dos personagens são totalmente dublados, então foi retirado os balãozinhos. E também os combates tiveram muitas melhorias significativas. Aqui você vai jogar com um personagem chamado Tidus, que por alguma razão foi teletransportado para 1000 anos no futuro. E ali vai fazer amizade com várias pessoas que vão acompanhar ele em uma jornada cabulosa. Final Fantasy X é um dos jogos com os gráficos mais insanos que o PlayStation 2 já teve. Tem uma das trilhas sonoras mais incríveis já compostas na história e foi o 5º jogo mais vendido do PlayStation 2, chegando à marca de 8 milhões de unidades vendidas. Baita jogo, 10/10. Dead to Rights 2 é um game de ação e tiro jogado em perspectiva de terceira pessoa que foi lançado em 2005. Esse título aqui conta histórias antes dos acontecimentos do primeiro título chamado Dead to Rights 1, né? Aqui você vai jogar com um personagem chamado Jack que busca por vingança pela morte da sua namorada. A gameplay lembra muito, né, o jogo Max Payne, com aqueles efeitos de bullet time e tudo mais. Você também tem um parceiro nas missões chamado Shadow. Ele é um cachorro que vai te acompanhar aqui nas missões. E você consegue dar ordens aí pra esse cachorro, né, pra abater os seus inimigos, cara. A gameplay é muito dinâmica e extremamente divertida também. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 foi lançado em 2007 no PlayStation 2 e é considerado por muitos o melhor jogo de toda a franquia até hoje. Nesse título aqui contamos com mais de 150 personagens jogáveis, desde a saga Dragon Ball clássico, do Z, do GT e também de vários outros filmes. Cada personagem no game tem variações de ataques e especiais diferentes. Os combates do game, sem dúvidas, é o melhor de todos e a gameplay na campanha é muito dinâmica. Foram lançados vários jogos no anime Dragon Ball no PlayStation 2, mas com certeza o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 é o melhor de todos. Stop!
Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Roses foi lançado em 2001 e é um jogo de card game baseado no mangá Yu-Gi-Oh! Né? A história desse jogo é a sequência do jogo Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, que inclusive também é muito bom, porém o The Duelist of the Roses é considerado por uma galera o melhor jogo de todos os tempos da franquia, por ter várias inovações na gameplay, as regras são bem diferentes aqui e é muito divertido, e também conta com gráficos muito melhores do que os jogos lançados anteriormente, cara. Eu não sou um grande fã de card game, mas esse jogo aqui é extremamente divertido. Silent Hill 2 foi lançado em 2001 e é um jogo de terror e sobrevivência jogado em perspectiva de terceira pessoa. Esse título aqui conta a história do James Sunderland. Ele é um viúvo que viajou para uma cidade chamada de Silent Hill, pois recebeu uma carta da sua esposa que dizia estar esperando por ele. Mas tem um detalhe: ela já estava morta há 3 anos. O jogo é basicamente coleta de itens, exploração do cenário, resolver quebra-cabeças e sempre ficar indo e voltando, coletando itens para conseguir avançar na história. O personagem possui um radiozinho também que informa a presença de inimigos quando eles estão próximos. A atmosfera desse jogo é uma das melhores já vistas nos games de terror e obviamente o que dá aquele mistério todo na exploração é a neblina que cobre as ruas da cidade, o que é a marca registrada praticamente da franquia. Fatal Frame 2 Crimson Butterfly foi lançado em 2003 e é um jogo de survival horror jogado em perspectiva de terceira pessoa. No game vamos presenciar vários momentos com as protagonistas e irmãs gêmeas chamada Miu e Mayu. Sua principal arma no jogo é um item chamado Câmera Obscura, em que você tira fotos dos fantasmas que você vai encontrar no decorrer da gameplay. Você meio que exorciza, né? Usa a câmera ali para dar meio que hit, sei lá, alguma coisa nesse sentido nos inimigos. Quando você coloca a câmera, a imagem sai de terceira pessoa e entra em primeira pessoa. Conforme você progride, né, na história, você vai conseguir dar upgrades nessa câmera, permitindo adicionar novas lentes que dão outros poderes, entre aspas, para a câmera. Fatal Frame 2 é considerado por muitos um dos jogos mais assustadores do PlayStation 2. Evil Dead Generation foi lançado em 2005 e é um jogo de ação com hack and slash jogado em perspectiva de terceira pessoa. Aqui você vai jogar com um personagem chamado Ash Williams, em que o maluco simplesmente tem uma motosserra na mão e consegue usar outras armas na outra mão. Ash vai passar por vários momentos juntamente com o seu parceiro chamado Sam. Ele é um anãozinho todo esquisito, todo estourado, todo torto, sei lá, mano, é um personagem bem esquisito e bem engraçado também. Basicamente aqui você vai derrotar hordas de inimigos, explorar bastante os cenários e resolver quebra-cabeças. Jogo bem daorinha aí e bem diferente. Grand Theft Auto Vice City. Esse aqui é o quarto título principal da série Grand Theft Auto, mais conhecido como GTA. Foi lançado em 2002 e é um game jogado em perspectiva de terceira pessoa de mundo aberto. A história do jogo é passada em 1986 e nesse título você vai entrar na pele de um mafioso chamado de Tommy, um criminoso e ex-membro da família mafiosa chamado Forelli, liderado pelo chefe Sonny Forelli. GTA Vice City teve várias mudanças, como por exemplo na questão do clima do jogo. Agora temos uma boa variação, desde chuvas fortes até dias ensolarados. Também tem uma grande variedade de veículos, como motos, helicópteros, muitos outros carros. Também foi adicionado novas armas, mais personalização de personagem, e o jogo foi um sucesso estrondoso na época. E é o quarto jogo mais vendido do PlayStation 2, que chegou a vender a quase 9 milhões e meio de unidades, cara. Esse aqui com certeza é um dos maiores clássicos do PlayStation 2. We interrupt your programming with a message from...
007 Everything or Nothing é um game de ação e aventura jogado em perspectiva de terceira pessoa que foi lançado em 2004. O jogo tem um grande arsenal de armas e também temos um sistema de cover. Você vai usar, né, nos momentos dos tiroteios para se esconder ali e esperar a melhor hora para tentar abater os seus inimigos. Esse aqui é um dos melhores jogos da franquia 007 que foi lançado no PlayStation 2. Onimusha 3 Demon Seed foi lançado em 2004 e é um jogo de ação e aventura com um hack and slash jogado em perspectiva de terceira pessoa. A história desse título é focado no retorno do personagem Hidemitsu Akechi em uma missão de derrotar, né, o vilão Nobunaga Oda. E novamente ele está tentando conquistar o Japão com seu exército de demônios. Uma das novidades é o foco na viagem de tempo, alternando entre os dois personagens. Akechi, né, lutando em Paris, e um personagem francês chamado Jack Blanc. Ele é teletransportado para o passado e ele vai lutar ali no Japão feudal. Ambos vão lutar juntos, porém em épocas diferentes. O jogo tem uma história muito bem feita, com várias reviravoltas e muitas cutscenes lindíssimas. A trilha sonora desse jogo dispensa comentários, mas a história ela é extremamente cheia de reviravoltas. A gameplay é muito rápida e frenética, e esse daqui é considerado o melhor jogo da franquia e vendeu absurdamente bem no PlayStation 2. Peter Jackson's King Kong The Official Game of the Movie foi lançado em 2005 e é um jogo de ação e aventura jogado em perspectiva de primeira pessoa. Esse jogo aqui foi baseado no filme clássico King Kong, que também foi lançado em 2005. Geralmente jogos baseados em filmes tem uma maldição, né? São sempre horríveis. Mas aqui isso não acontece. É um dos poucos jogos baseados em filmes que são incríveis. O jogo tem uma ótima gameplay e muitas armas disponíveis. A inteligência artificial é excelente, tanto dos seus aliados como também dos inimigos. Falando neles, temos vários tipos de inimigos aqui. Os gráficos são muito bons e esse aqui é um clássico do PlayStation 2 que merecia um remaster também, cara. Com certeza esse aqui também entra naquela lista de jogos que mereciam um remaster ou um remake, que ser. Mas eu acho isso muito difícil acontecer. Everyone, hide! Battlefield 2 Modern Combat é um game de ação e tiro jogado em perspectiva de primeira pessoa que foi lançado em 2006. A história desse jogo é contada a partir de um conflito entre a China e a OTAN e tudo acontece no Cazaquistão. Battlefield 2 Modern Combat traz uma abordagem de guerra mais moderna. Uma mecânica muito interessante que foi adicionada nesse título aqui é a possibilidade de alternar entre os personagens em tempo real durante as missões. Você simplesmente sai de um personagem e entra no outro ali, cara, e é muito dinâmico e muito da hora. Os efeitos sonoros das armas são excelentes e os mapas também têm bastante detalhes nos cenários. A gameplay é muito divertida e é um dos melhores jogos de tiro lançado por PlayStation 2 também. Heads up and swivel. Hold tight. 3, 6. They're everywhere. Manhunt foi lançado em 2003 e é um jogo basicamente de stealth, com uma pitadinha de terror bem levinho. E tem um mundo meio que semi-aberto ali pra você explorar. Aqui você vai entrar na pele do personagem James Cash. Ele é um bandido condenado à morte que é forçado a participar de um programa onde se grava uma espécie de série de filmes bizarros, mano. O personagem é levado para esse local cheio de bandidos e pessoas que fizeram coisas ruins na vida. E o objetivo dele aqui é tentar, né, eliminar cada inimigo da forma mais sutil e violenta possível. A atmosfera desse jogo é um bagulho simplesmente muito esquisito, cara. E é um dos jogos mais polêmicos que foi lançado aí pro PlayStation 2.
PsyOps The Mindgate Conspiracy foi lançado em 2004 e é um jogo de ação e aventura também jogado em perspectiva de terceira pessoa com elementos de furtividade. Aqui você vai jogar com um personagem chamado Nick. Ele é um agente secreto que teve sua memória apagada e foi capturado por uma organização terrorista. A sua missão aqui é tentar impedir uma guerra global. O personagem tem várias habilidades psíquicas, como por exemplo telecinésia, controle mental, drenagem mental e várias outras. Você vai usar ela tanto para derrotar os inimigos, mas também para você progredir nos cenários. E além dessas habilidades, né, para abater os seus inimigos, você também tem um grande arsenal de armas de fogo, cara, como metralhadoras, shotguns, rifles, pistolas e várias outras. Esse jogo é muito da hora, poucas pessoas conhecem, mas eu recomendo demais. Resident Evil 4 foi lançado em 2005 para o PlayStation 2 e é um jogo de survival horror jogado em perspectiva de terceira pessoa. Aqui vamos jogar com o nosso querido Leon Scott Kennedy, que foi enviado em uma missão para resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos, chamada de Ashley Graham, que foi sequestrado por um culto religioso em uma parte rural da Espanha. Os gráficos desse jogo no PlayStation 2 impressionaram demais na época. Os cenários são ricos em detalhes, tem uma quantidade enorme de armas e vários inimigos diferentes também. A história é lotada de reviravoltas e, na moral, tudo que eu falar desse jogo é chover no molhado, né, meu nome? Simplesmente um dos melhores jogos lançados pro PlayStation 2. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Resident Evil 4. Shadow of Rome foi lançado em 2005 e é um jogo de ação e aventura jogado em perspectiva de terceira pessoa também. O jogo se passa na Roma antiga e narra da sua própria maneira, né, o assassinato da lendária figura histórica, o imperador Júlio César, que era o líder do Império Romano. E aqui você vai jogar com dois protagonistas, o Agripa e o Octavianus, que tentam desmascarar, né, toda a trama por trás da morte do imperador Júlio César e tentar restaurar a ordem e a paz da metrópole, porque o pau tá comendo. A jogabilidade mistura elementos de ação e furtividade. Nos momentos com o personagem Agripa é só pancadaria e brutalidade, mano, cabeça voando e por aí vai. Já com o Octavianus o jogo vira total stealth. Na minha opinião não é tão legal se comparado a jogar nas partes com Agripa, né? Esse jogo aqui também é considerado um dos jogos mais violentos lançado pro PlayStation 2, cara. E é um excelente jogo, extremamente divertido. Max Payne foi lançado em 2001 primeiramente para o PC e em 2002 foi lançado para o PlayStation 2. Esse aqui é um jogo de tiro jogado em perspectiva de terceira pessoa e aqui vamos passar pelo trauma que o personagem Max Payne passou, né? Ele é um policial que mora em Nova York que busca por vingança pelo assassinato da sua família. O jogo tem uma excelente história, uma grande quantidade de armas e o diferencial e ponto mais forte é o seu efeito de bullet time, que deixa tudo em câmera lenta, cara. Simplesmente um dos melhores jogos já lançados até hoje, mano. É um dos meus jogos favoritos da vida. He and Mickey are having too much. Go! Times Splitters 2 foi lançado no ano de 2002 e é um jogo de tiro jogado em perspectiva de primeira pessoa. Esse jogo aqui é o favorito de muitas pessoas e teve muitas melhorias se comparado ao primeiro jogo. Vários novos modos de jogo também foram adicionados e no modo campanha dá para ser jogado tanto em modo single player ou multiplayer. No jogo temos várias fases aí, se eu não estou enganado são 10 passados em vários locais e anos diferentes, né? Então se trata um pouco aqui de viagem no tempo e tal. A campanha é legal, mas a franquia em um todo sempre se destacou pelo seu modo multiplayer, cara. Na época era um dos jogos aí que a galera mais comprava para jogar o seu modo multiplayer, cara, extremamente divertido.
Final Fantasy XII foi lançado em 2006 e é um jogo de RPG jogado em perspectiva de terceira pessoa de mundo aberto. Assim como em Final Fantasy XI, aquele sistema de aparecer inimigos randomicamente não existe mais aqui em Final Fantasy XII, né? Eu particularmente achei muito da hora essa mecânica, né? Você simplesmente consegue ver os inimigos ali na sua frente e você pode optar, né, em batalhar com eles ou não. O jogo fica bem mais interessante na minha opinião. Os gráficos desse jogo são incríveis até hoje em dia. A história é excelente, cheia de guerras, traições e muitas reviravoltas. As CGs, mano, como sempre, são lindíssimas. Cara, eu acho que não tem um jogo que as CGs são ruins da franquia Final Fantasy. E a gameplay é sensacional também, como eu falei. Mas o que rouba realmente a cena aqui é a sua mecânica de batalhas, né, que é muito intuitiva e muito divertida. The Simpsons Hit and Run foi lançado em 2003 e é um jogo de ação e aventura de mundo aberto jogado em perspectiva de terceira pessoa também. Esse aqui é o famoso GTA dos Simpsons, né, como ele ficou conhecido na época. Além das missões primárias em seu mundo aberto, também tem missões secundárias e obviamente você tem liberdade para explorar a cidade aqui. E está lotada de referências do desenho. Existem muitos colecionáveis perdidos no seu mundo aberto para serem encontrados e também as missões elas variam, né, alternando entre os personagens principais do desenho. Os gráficos são muito bonitos e também é um jogo clássico do PlayStation 2. FIFA Street 2 foi lançado em 2006 e é um jogo de esporte, né, podemos dizer. Com certeza esse foi um dos jogos mais jogados no PlayStation 2 e também é um dos mais divertidos, obviamente, para quem gosta de futebol. O jogo é focado apenas em diversão total e você consegue fazer vários dribles diferentes, desde chapeuzinhos, elásticos, tabelas com a parede e vários outros, tá? Esses aqui são só alguns. Conforme você vai progredindo no jogo, você também consegue desbloquear outros personagens / jogadores, né, como por exemplo o Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno e vários outros. As músicas são sensacionais e também tem suporte a multiplayer, cara, o que deixa extremamente divertido a sua jogatina, principalmente jogado em 2. Close your legs, son. Cool. God of War foi lançado em 2005 e é um jogo de ação e aventura e hack and slash jogado em perspectiva de terceira pessoa. Aqui nem tem o que falar, né, meus nobres? Simplesmente um dos melhores jogos já lançados para o PlayStation 2. O jogo é baseado na mitologia grega e ambientado na Grécia Antiga. E temos aqui nosso amado e querido Cabeça de Rolon, como é conhecido hoje em dia, no ápice da sua fúria. O Creitão tá muito bolado nesse jogo aqui. Os gráficos desse jogo são incríveis, as músicas são lendárias, as batalhas são sensacionais e os combos são muito interessantes. E a história simplesmente é 10/10, nem tem muito o que falar, né? Esse jogo com certeza está no top 10 aí, ou top 5 de todo mundo que teve um PlayStation 2 naquela época, que jogou o PlayStation 2 naquela época, mano. Que jogo maravilhoso! Okami foi lançado em 2006 e é um jogo de ação e aventura com elementos de RPG jogado em perspectiva de terceira pessoa. A palavra Okami na sua tradução ficaria algo entre divindade ou lobo. Esse jogo tem uma das histórias mais ricas e densas, que logicamente eu não irei entrar em detalhes aqui porque não é o intuito desse vídeo. Aqui você controla o personagem chamado de Amaterasu. Ela é uma loba branca baseada na deusa japonesa com o mesmo nome também. O jogo tem inúmeros quebra-cabeças para ser resolvido ali no cenários. Você também vai adquirir muitas habilidades durante a campanha e a gameplay é extremamente fluida e responsiva. E o que mais chama atenção nesse jogo com certeza são os seus gráficos muito estilosos, em um estilo de pintura em aquarelado, muito da hora por sinal, cara. Baita jogo e é clássico do PlayStation 2 sem sombra de dúvidas.
Dynasty Warriors 4 foi lançado em 2003 e é um jogo de ação e aventura e hack and slash jogado em perspectiva de terceira pessoa também. Provavelmente você deve ter jogado pelo menos um jogo dessa franquia no PlayStation 2 e sabe a loucura que foi isso daqui na época. Em Dynasty Warriors 4 temos basicamente a mesma gameplay frenética, igual aos jogos anteriores, porém com melhorias, tanto nas suas partes de gráfico, né? E também tem novas mecânicas de combate e muitos outros personagens também foram adicionados. Basicamente temos aqui grandes batalhas com uma enorme quantidade de inimigos na tela e a gente vai enfrentar ali, cara, é uma loucura, jogo extremamente divertido também. Kingdom Hearts 2 foi lançado em 2005 e é um jogo de RPG de ação jogado em perspectiva de terceira pessoa também. Temos aqui um crossover, né, entre os personagens da Disney e também da franquia Final Fantasy. A história do game gira em torno novamente dos personagens Sora, Pateta e o Donald. Porém temos muitos outros inimigos para derrotar. A gameplay é praticamente a mesma do primeiro jogo, porém está bem mais fluida e responsiva nesse título aqui. Os gráficos das cutscenes estão ainda mais bonitos e eu costumo dizer que Kingdom Hearts 2 é um dos jogos que tem os gráficos mais bonitos do PlayStation 2 também, cara. Os cenários também estão muito ricos em detalhes e, igual eu falei, né, facilmente é um dos jogos com os gráficos mais bonitos do PlayStation 2. The Matrix Path of Neo foi lançado em 2005 e é um jogo de ação e aventura jogado em perspectiva de terceira pessoa também. Ao contrário do primeiro jogo, esse sim é o jogo que segue os acontecimentos da série de filmes Matrix e tal. Nesse jogo tem acontecimentos não só do primeiro filme, mas da trilogia em um todo. E o jogo coloca várias cenas dos filmes aí para tentar dar uma imersão maior ao jogo e tal. A jogabilidade é muito melhor, né, se a gente comparar ao primeiro jogo que foi lançado, que veio com bastante bugs. Aqui foi corrigido bastante coisa e tá bem mais fluida. E obviamente temos aquele efeito maravilhoso de bullet time que tudo fica em câmera lenta, né? As músicas são excelentes e os gráficos são ok, nada de espetacular. Porém, os combates são muito frenéticos e sim, é um jogo bem daorinha, cara. Virtua Fighter 4 foi lançado em 2002 e é um jogo de luta. A franquia Virtua Fighter foi praticamente o precursor dos jogos de luta em 3D. E no PlayStation 2 foi lançado o Virtua Fighter 4. Nesse título temos 14 lutadores disponíveis para jogar e cada um deles com seu estilo de luta e combos diferentes. Os cenários estão incrivelmente bonitos, com muitos detalhes no fundo, e as músicas, como sempre, estão excelentes, cara. Baita jogo dessa franquia que é clássica demais. Tomb Raider Anniversary foi lançado em 2007 e é um jogo de ação e aventura de plataforma jogado em perspectiva de terceira pessoa também. Esse título é um remake do jogo que foi lançado em 1996 e novamente temos mais um episódio com nossa querida e amada arqueóloga Lara Croft em uma missão de encontrar uma relíquia perdida, né? Ela adora fazer esse tipo de missão. Aqui você vai passar por vários locais ao redor do mundo justamente em busca dessa relíquia. A gameplay é extremamente fluida e responsiva. Os gráficos são muito bonitos também, cara, mas o que chama a atenção mesmo é a jogabilidade, que é muito, mas muito fluida, cara. Baita jogo aí, e até hoje em dia, se você pegar ele pra jogar, você com certeza vai se divertir. Red
Dead Revolver foi lançado em 2004 e é um jogo de ação e aventura e tiro jogado em perspectiva de terceira e primeira pessoa também. Sim, esse aqui foi o primeiro jogo da franquia Red Dead Redemption e aqui você vai jogar com um personagem chamado de Red Harlon. Ele é um caçador de recompensas e busca por vingança também. O jogo se passa no Velho Oeste e os cenários são muito da hora. O personagem tem uma habilidade que depois que uma barra é preenchida, o game fica em câmera lenta e tal, e você consegue acertar seus inimigos muito mais facilmente. Temos um grande arsenal de armas como revólveres, rifles, escopetas, facas, arco e flecha e várias outras. Enfim, Red Dead Revolver é um clássico do PlayStation 2 e obviamente eu teria que colocar ele nesse top 100. Castlevania Lament of Innocence foi lançado em 2003 e é um game de ação e aventura jogado em perspectiva de terceira pessoa. Esse aqui, cronologicamente falando, é o primeiro jogo da série, o início de toda a franquia, sendo ambientado em 1094 e focando no eterno conflito entre os caçadores de vampiros do clã Belmont contra o Drácula. Nesse título aqui você vai jogar com Leon Belmont em uma missão de resgatar a sua amada dentro do castelo do Drácula. A gameplay do jogo lembra muito Devil May Cry, ação frenética praticamente o tempo inteiro, os gráficos são bem bonitos também, o personagem começa com apenas um chicotinho, mas conforme você vai progredindo no jogo, você vai conseguindo liberar outros chicotes também. O personagem também tem sub-armas, como facas, machados, água benta e várias outras. E também outras habilidades vão sendo liberadas conforme você vai avançando a história, cara. Esse aqui é outro jogo que é muito clássico do PlayStation 2. Tony Hawk's Pro Skater 3 foi lançado em 2001 e esse aqui também foi um dos jogos mais jogados no PlayStation 2, principalmente naquela época, né, que o skate estava extremamente em alta. Lembrando que esse título aqui também foi lançado para o PlayStation 1, mas no PlayStation 2 tivemos muitas melhorias, tanto na gameplay como também nos gráficos, obviamente. Nesse jogo temos 13 skatistas profissionais, porém também temos a opção de customizar o nosso próprio personagem. As músicas são simplesmente excelentes e também temos a opção de jogar em multiplayer split screen, tela dividida, cara, pelo amor de Deus. No site do Metacritic, o Tony Hawk Pro Skater 3 tem a nota 97, então ele é o top 1 do top 10 melhores jogos do PlayStation 2. Com certeza foi um dos jogos mais jogados, sim, no PlayStation 2. Ratchet & Clank Up Your Arsenal foi lançado em 2004 e é um jogo de ação e tiro de plataforma jogado em perspectiva de terceira pessoa. Novamente vamos viver novas aventuras com os personagens Ratchet e também o Clank. Eles se unem aos Galactic Rangers, uma equipe de heróis intergalácticos em uma missão de deter o vilão Dr. Nefarious. No jogo vamos resolver inúmeros quebra-cabeças e coletar muitos itens para conseguir progredir na história. Ratchet possui várias armas que vão sendo atualizadas conforme você vai progredindo aí na gameplay. Os gráficos do jogo são extremamente bonitos e os efeitos sonoros das armas são excelentes, cara. Esse jogo aqui também eu recomendo muito se você nunca deu uma oportunidade. Baita jogo, muito da hora. E pra finalizar eu tenho que falar dele, né? Grand Theft Auto San Andreas, ou apenas GTA San Andreas como ficou conhecido. Esse aqui é um jogo de ação e aventura jogado em perspectiva de terceira pessoa também, de mundo aberto, que foi lançado em 2004. O protagonista do game se chama Carl Johnson, ou apenas CJ para os íntimos, e a missão do personagem é colocar novamente a sua antiga gangue como a mais respeitada da cidade. O jogo se passa no estado fictício de San Andreas, que consiste em 3 cidades principais,
chamados de Los Santos, que é baseado em Los Angeles, San Fierro, que é baseado em São Francisco, e Las Venturas, que é baseado em Las Vegas. O mundo aberto de GTA San Andreas é extremamente denso, com inúmeras regiões de florestas, regiões montanhosas, desertos, praias e várias outras localidades. A trilha sonora é um espetáculo à parte e a quantidade de coisas que você pode fazer nesse jogo é um absurdo, cara. GTA San Andreas foi o jogo mais vendido pro PlayStation 2, alcançando a marca de quase 17 milhões e meio de cópias vendidas, cara. Simplesmente lendário. Oh shit. Here we go again. Meus nobres, eu espero que vocês tenham gostado aí, né, desse especial que eu fiz pro PlayStation 2. Deixe seu like, pelo amor de Deus, esse vídeo que demorou mais de 10 dias pra mim conseguir editar ele, escrever, editar e fazer tudo que tinha que fazer. Também compartilhe com pelo menos uma pessoa e comente quais jogos ficaram faltando nesse top 100, cara. Será que ficou faltando? Eu acho que sim. Comenta aí também. Tamo junto, meus nobres, um abraço e até o próximo vídeo.